Tudo é energia. Tá aí uma frase muito famosa, muito clichê, que muita gente canta, né? Mas pouca gente entende. Gente, eu sou uma pessoa questionadora por natureza e são poucas as coisas que eu considero que a gente realmente pode garantir que é uma verdade absoluta, né? Porque a maior parte das coisas, se você examinar, na verdade elas são narrativas, na verdade elas dependem do contexto, na verdade elas são crenças, né? É, são poucas coisas que não dependem de uma perspectiva, de um ponto de vista, né? Que é o que eu acho que se aproxima mais do que seria uma verdade universal. E eu acho que tudo é energia é talvez a única ou quase única frase que a gente realmente pode dizer que se aproxima muito do que seria, né, uma verdade universal de fato, assim. E apesar de ser uma das únicas, né, verdades, tudo é energia. Poucas pessoas conseguem compreender de fato como entender essa frase, entender esse código, muda a forma como a gente enxerga a vida. Tudo é energia. Isso significa que tempo é energia, trabalho é energia, alimento é energia, tecnologia é energia, confiança é energia, dinheiro é energia. Mas eu quero ir além dessa frase bonita. Ponto não é a gente simplesmente pensar que tudo é energia num lugar místico e vago, né? O ponto é entender que tudo que a gente faz na nossa vida, né, tudo que existe, que permeia a própria expressão da própria vida, é sobre canalizar e usar energia. E se você for olhar a história humana, é uma história sobre como a humanidade aprendeu a conduzir e canalizar energia com mais eficiência. A gente opera numa lógica patriarcal que parte da premissa de que a gente precisa sempre expandir e conquistar, né? Expandir e conquistar, expandir e conquistar, faz com que a gente tenha impérios, faz com que a gente escravize corpos, faz com que a gente, é, enfim, domine culturas, né? Domine de um lugar ruim, assim, né? Controle, acabe até, né? Extinga culturas. É, mas, e a gente, em algum lugar, acredita que isso é progresso, né? Que isso é essa ideia de linearidade, né? De que um povo realmente é superior ao outro e por isso os outros têm que se render, enfim. É, mas a verdade é que a nossa civilização ela não avança, ela não cresce simplesmente porque você conquista territórios, subjuga corpos, estupra mulheres, enfim. Né? Elas crescem porque elas conseguem transformar a energia. Transformar a energia bruta, né, nesse caso, em organização, em proteção, em abundância e continuidade. E muitas vezes as civilizações mais bem-sucedidas, na verdade, elas não destroem tudo ao seu redor, elas incorporam, né, a cultura. Elas absorvem o conhecimento daquele povo e adaptam práticas, é, ampliam mesmo, né, a sua própria estrutura, a sua própria forma de expressar, de canalizar e armazenar essa energia a partir do encontro com o outro.
E é por isso que eu considero que isso é um assunto assim muito importante se a gente quiser realmente entender como que a gente cria uma infraestrutura de soberania para nossa vida, né? Porque no fundo, gente, prosperidade, autonomia, soberania, não é simplesmente sobre a gente ganhar mais dinheiro, né? Sempre falo isso assim, mas é sobre a gente aprender a dirigir a nossa energia psíquica para o lugar certo, né? Para o lugar em que ela vai ser usada de forma mais eficiente, para o lugar em que ela realmente vai estar a serviço daquilo que a gente quer criar e não vai estar sendo desperdiçada, né? É, se a gente olha para a natureza, sem romantizar, né? E simplificar demais, a gente vê muita abundância, né? A gente vê muita abundância, mas a gente vê ciclos, né? A gente vê ciclos, a gente vê diversidade, a gente vê multiplicidade e a gente vê muita potência. A natureza, ela não é um cenário de falta, não é um cenário de escassez. Ela é um sistema vivo de transformação constante, né? A única coisa que realmente assim é a coisa mais constante do universo, das nossas vidas e da natureza é justamente a mudança. É, e se essa é a grande permanência, né, da vida, da continuidade, é a mudança, isso significa então que tudo na vida depende da nossa capacidade de nos adaptar, de perceber, né? Primeiro perceber para depois desenvolver a capacidade de se adaptar para participar desse fluxo, ao invés de tentar controlar ele. Tanto que, se você olhar, é, a história da humanidade ela é muito maluca, né? Porque a gente conviveu com animais que eram muito enormes e muito mais fortes que a gente, né? E a gente não extinguiu milhares de espécies, porque foi isso que a nossa espécie fez, né? E se você tem algum problema com essa colocação, eu te recomendo ler Sapiens do Harari. Mas a gente não extinguiu uma biodiversidade absurda, tanto de plantas quanto de animais da natureza, desde que a gente começou a dominar o planeta, por confronto direto, né? Isso seria estúpido. A gente não estaria aqui se essa tivesse sido a estratégia. Na maioria das vezes, o ser humano venceu porque ele aprendeu a se posicionar melhor e ele aprendeu a usar o ambiente ao seu favor. Ele aprendeu a cooperar em grupo e criar ferramentas para ampliar a sua capacidade de adaptação. Na natureza, o que sustenta a vida não é o controle, não é a rigidez. É essa inteligência adaptativa, é a leitura do contexto e é a capacidade de responder ao movimento dessa própria vida, né? É, Então, quando a gente ia caçar, imagina, né? Você acha que a gente ia caçar um tigre de dente de coisa, aqueles tigres gigantes lá? Claro que não, né? A gente provavelmente encurralava eles, fazia eles caírem de um penhasco, ou e aí jogava uma pedra em cima. Enfim, tem várias teorias de como a gente usava o ambiente, fazia armadilhas, fazia cooperação, né, para conseguir capturar esses animais, assim. E isso vale para a nossa vida prática de hoje também, né? É uma metáfora que a gente pode entender. Entendendo que é isso, se você aprende a canalizar a energia, tipo, se eu jogo uma pedra num animal que eu fiz cair, eu tô canalizando a energia da gravidade, né? Para me ajudar.
a fazer isso que eu jamais conseguiria fazer. Gente, a gente jamais conseguiria matar uns bichos daqueles, tipo, com uma lança, sabe? Apesar de ser isso que a gente vê nos filmes, né? Apesar de ser esse o imaginário que a gente tem, assim, um pouco, mas é. Narrativa e historinha, vamos pensar um pouquinho. É só a gente pensar um pouquinho que a gente vê que não foi bem assim, né? Mas essa metáfora ela vale também para nossa vida prática, no sentido de que tem muita gente que está tentando resolver a vida no braço. Muita gente que está tentando resolver a vida no esforço, na exaustão. E o resultado disso, ele é muito previsível, né? Vai ser desgaste, vai ser confusão, vai ser essa sensação de sobrecarga, esse burnout que a gente está vivendo. E é por isso que a diferença entre uma vida caótica, de sobrecarga e completamente desordenada para uma vida organizada, para uma vida alinhada, para uma vida com autonomia, com rotina afetiva, com, enfim, tudo que eu sempre falo para vocês é a capacidade da gente distribuir a nossa energia com mais inteligência. A gente canalizar a nossa energia com mais inteligência. E quando você entende isso, você para de viver no modo reação, né? Você só fica reagindo à vida e fazendo aquilo lá, e apagando incêndio, e gastando a sua energia, desperdiçando a sua energia, correndo de um lado para o outro e não saindo do lugar. E vai energia nesse trem. A gente precisa aprender a canalizar a nossa energia. É- é- cara, tem uma entidade gringa que eu sigo que ele fala isso há muitos anos. Há muitos anos que ele fala que a gente está na Terra para aprender simplesmente qual é o relacionamento da consciência e da energia. Porque são as únicas duas coisas que de fato existem, né? Consciência e energia. E como que elas se relacionam? Quanto mais consciente eu sou, quanto mais consciente eu sou da minha vida, dos meus afetos, do funcionamento do mundo, enfim, mais eu tenho capacidade de me relacionar melhor com a forma como eu trato a minha energia. Como eu canalizo a minha energia, como eu canalizo a minha energia mesmo, assim, minha libido, minha atenção, meu trabalho, né? A forma como eu dedico o meu tempo. É isso que a gente veio aprender. Assim, expansão da consciência é para isso, tá? É para você aprender a usar a sua energia de uma forma mais inteligente. Se você tá aí fazendo trabalho de autoconhecimento e a sua energia continua sendo usada para as mesmas coisas, você continua canalizando a energia dos mesmos lugares e gastando nos mesmos lugares, alguma coisa de errado não está certo, tá? É, Voltando à história da humanidade, o fogo foi a primeira grande revolução tecnológica, né? É, Porque foi a primeira vez que a humanidade aprendeu a canalizar uma energia da natureza ao seu favor de uma forma realmente assim exemplar, né? Antes do fogo, o ser humano era muito vulnerável ao frio, aos ciclos circadianos, né? À escuridão, aos predadores e aos limites do próprio corpo. E quando o ser humano ele domina o fogo, ele muda a posição dele no mundo, saca? Ele deixa de apenas sofrer o ambiente e ele começa a moldar o ambiente, né? O fogo ele aquece, o fogo ele ilumina, o fogo cozinha, é, ele faz com que você possa ficar acordado à noite, se dedicando a coisas, ele te protege e ele a partir do cozimento dos alimentos, ele realmente consegue fazer com que a gente canalize a nossa energia de uma forma muito melhor. Muda a nossa biologia.
Quando a gente começou a cozinhar os alimentos, o nosso corpo começou a ter mais energia disponível para desenvolver o nosso cérebro. O nosso corpo aprendeu a usar a matéria a favor do próprio desenvolvimento biológico, porque a gente canalizou essa energia. Isso foi decisivo para a nossa evolução mesmo, assim, né? Porque o gasto energético que a gente gastava com a digestão começou a liberar recursos para o desenvolvimento do nosso neocórtex. Então, saber canalizar energia que cria, né, tecnologias, não é só sobre ferramentas externas, cara. Tecnologias são capazes de reorganizar o nosso corpo. Tecnologias são capazes de reorganizar ou desorganizar a nossa mente. Tecnologias são capazes de reorganizar a nossa consciência. E isso é uma coisa que a gente não conversa o suficiente, eu sinto. É, Além da gente começar a cozinhar as coisas, depois do fogo a gente entra na era do ferro, em que a gente começa a fundir os metais. Então a gente conseguiu começar a criar ferramentas, né, para modificar ainda mais o ambiente. Por isso que eu vou repetir, ó, o ser humano, gente, a gente não tá aqui porque a gente era forte e lutou contra os mamutes. O ser humano não sobreviveu por agressividade, o ser humano não sobreviveu por confronto, né, por brutalidade e violência, que é um discurso também que a gente acredita bastante. Ele sobreviveu porque ele aprendeu a pensar melhor a posição, o tempo, a distância e como usar os recursos que ele tinha. Começar a criar ferramentas, arco, flecha, lança, exige uma grande inteligência e uma grande sabedoria, né? Começar a criar esses elementos. E tecnologia, gente, pode ser entendida então como uma forma de você condensar uma inteligência em uma ferramenta, né? E quanto melhor a tecnologia que você criou, menos desperdício existe entre a sua intenção e o seu resultado. E é por isso que as melhores tecnologias, as tecnologias vencedoras, elas são as que entregam mais resultado com menos custo, o que é mais eficiência, né? Mais rapidez, mais precisão, mais alcance, mais capacidade de transformar aquela intenção, aquela ideia em realidade, em materialidade. E quando você leva isso para o campo financeiro, a lógica é a mesma. A pessoa que tenta prosperar só com esforço físico, a pessoa que tenta prosperar só criando mais demanda, criando mais volume, ela quebra. A gente prospera quando a gente cria sistema, quando a gente cria método, quando a gente cria estratégia, quando a gente tem disciplina, né? Aí a gente começa a acumular poder de verdade. O que a gente tem que aprender, gente, é como ter consciência para usar o menos energia possível para gerar o máximo de resultado.
porque é assim que a gente vem evoluindo desde sempre. Outro elemento que a gente aprendeu a canalizar com muita maestria e que é muito importante é a água, né? Se o fogo representa a conversão de energia, a água representa o fluxo dessa energia. E uma civilização, uma sociedade, pode ser descrita como a arte de organizar fluxos. A água, ela não é só sobrevivência para a gente beber, a água é transporte, a água é agricultura, a água é saneamento, continuidade, fertilidade, estrutura. Onde a água é bem canalizada, a vida floresce, melhora, prospera. E quem consegue respeitar esse fluxo e se aproveitar dele, prospera também, né? O castor, por exemplo, é um animal muito interessante, né? São os engenheiros da natureza. Ele não briga com o rio, ele reorganiza o rio. Ele cria uma nova arquitetura que respeita aquele fluxo da natureza. Isso é profundamente um desenvolvimento civilizacional, porque amadurecimento psíquico, gente, é parar de brigar com tudo e começar a construir canais e começar a construir pontes. Sair das polaridades. Prosperidade, energia psíquica, autonomia financeira e autonomia psíquica não são coisas que a gente ganha na força e que a gente ganha se esforçando muito. São coisas que a gente conquista quando a gente organiza estruturas. Se você aprende a criar um fluxo saudável de receita, de reserva, de investimento, de valor que você gera com o seu trabalho, tudo na sua vida começa a operar de uma forma muito mais estável. E é por isso que não é, e eu sempre vou falar isso, cara, não é sobre a quantidade. As pessoas me falam direto, né? Eu recebo essa pergunta, com quanto dinheiro eu preciso começar? Não é sobre quantidade. Riqueza é sobre fluxo, é circulação com direção, é organização e é estrutura, é infraestrutura, inclusive psíquica para você sustentar e não torrar o seu dinheiro tentando ser uma coisa que você não é. Se tudo é energia, o dinheiro é uma grande metáfora, né? De uma forma de energia, porque ele é a nossa energia de trabalho condensada em uma ferramenta. O dinheiro representa o tempo da sua vida. Tempo, trabalho, energia, confiança, cooperação. A sua capacidade de fazer com que algo exista no mundo. Quando você recebe um dinheiro, você está recebendo uma representação concentrada do valor que você entregou e que outras pessoas reconheceram como útil, como válido.
O dinheiro ele é uma tecnologia de cooperação social. A gente poderia cooperar de várias outras formas. A gente já cooperou através do escambo, né? Mas ele é uma linguagem de coordenação entre pessoas que ajuda a esse jogo ficar mais organizado e mais fácil mesmo, né? O dinheiro ele é ótimo, ele é um ótimo estruturador disso, né? Mas ele não é um fim em si mesmo. Ele é uma tecnologia também. E aí, olhando para o dinheiro como uma tecnologia, a gente precisa se perguntar: essa tecnologia hoje é a forma mais eficiente de eu armazenar essa energia, esse valor que eu estou entregando? Porque se a gente voltar lá no começo do vídeo, em que a gente fala que a civilização prospera, cresce, se desenvolve conforme ela vai tornando essa forma de canalização de energia mais eficiente, a gente tem que começar a pensar, tá, a gente está canalizando nossa energia, é a nossa energia mesmo, gente. Não tem, assim, o dinheiro é concretamente, apesar dele ser uma ficção muito louca, ele é um, um armazenamento da sua energia, da dedicação do seu tempo, do seu trabalho. Você está guardando ele realmente de forma eficiente? Esse dinheiro que a gente usa é uma tecnologia que vai fazer a sociedade prosperar, que está tornando essa canalização, essa tecnologia mais inteligente? Eu acho que vocês sabem que a nível social eu realmente tenho muitas críticas, né? Eu acho que esse dinheiro que a gente usa hoje, o dinheiro fiduciário, não é a melhor tecnologia para a gente armazenar a nossa energia de maneira alguma, pela forma como ele está estruturado hoje. E por isso que tem muita gente que está produzindo muito valor, que está canalizando a sua energia de uma forma muito foda e mesmo assim não está tendo o resultado que queria. E é por isso que eu não acredito em nenhum discurso espiritualista que diz que é só você organizar bem e visualizar e nananã, que o dinheiro é simplesmente uma consequência, porque o dinheiro está intoxicado na sua raiz. Mas é claro que estrutura e consciência são coisas que vão ajudar muito. São coisas que vão ajudar muito. Se você sabe canalizar a sua energia, se você tem clareza disso, se você tem autonomia para fazer as suas escolhas, para canalizar a sua energia para aquilo que você realmente acha que é valioso para sua vida, para aquilo que realmente atende o seu psiquismo, você tem muito mais chance, né, de criar riqueza, de criar abundância, ainda que seja com um dinheiro estranho, do que uma pessoa que está completamente dispersa, né, que está completamente afetada, que está completamente perdida, atendendo a ideal, atendendo à perfeição, querendo performar, né? Completamente perdida, usando essa energia que ela canalizou para se machucar, né? Gastando com coisas que não fazem sentido, que fazem mal, na verdade, né? E sem nenhuma estrutura, sem nenhuma direção, não sabe para onde que você vai, porque você está totalmente perdida, porque você não tem clareza psíquica, você não tem lucidez de nada, você só está seguindo o script que o sistema te deu, que é um script de adoecimento, aí realmente, né? Aí realmente fica muito difícil é, conseguir armazenar essa energia com qualidade e torná-la eficiente. Energia muito dispersa, tá perdendo toda a sua energia rolando feed no Instagram sem agregar nada, sem agregar nenhum valor na sua vida, aí fica muito difícil, né? Então, existe essa necessidade da gente fazer essa união, né? Eu acho que o dinheiro, ele pode ser considerado uma energia espiritual,
dourada, né, que tem a galera fala, assim, porque ele mostra como você está organizando estruturalmente a sua vida em algum sentido. Mas essa tecnologia, da forma como ela está posta hoje, ela tem muitas limitações pela forma intoxicada que ela, né, tem hoje. De poder ser impressa pelos bancos centrais, de, enfim, de não ser um dinheiro justo, de ser um dinheiro que cria várias desigualdades só pela forma como ele é gerado. Inclusive, sem precisar de energia, né? Que é a grande crítica ao dinheiro que a gente usa hoje. Mas bom, pois bem, se o dinheiro é energia de cooperação social, é uma tecnologia de armazenamento de energia, né? Qual que é a melhor forma de armazenar ele? E aí eu vou falar para vocês, gente, que na minha opinião, e de tudo que eu consigo entender sobre esse assunto, de verdade, o Bitcoin é quase como. O Bitcoin é para o século XXI o que o fogo foi para a era pré-histórica. Ele devolve para a gente a capacidade de canalizar a energia de uma forma muito mais eficiente. Porque ele armazena a energia em um protocolo matematicamente pensado para ficar mais escasso. Ele protege de confisco de estado, de banco. Ele transporta essa energia para onde você quiser de forma muito fácil. Ele não tem como parar. Você não tem um ponto de falha, eu não tenho como ir lá e. Se eu bombardear Wall Street, eu acabo com a bolsa e ninguém consegue mais fazer nada, né? Mas eu não tenho o que bombardear para acabar com o Bitcoin. É uma tecnologia diferenciada, gente. É realmente assim uma criação de uma solução para um problema muito sério que poucas pessoas têm a consciência de que é um problema, né? E é uma solução realmente muito genial, porque ela realmente torna essa energia muito mais eficiente, muito mais, é exponencialmente mais eficiente do que o dinheiro fiduciário. E é por isso que eu realmente acredito que tudo é energia, mas existe uma diferença qualitativa muito grande de como a gente usa essa energia. E quem aprender a canalizar a energia, né, de forma mais alinhada, de forma mais constante e de forma mais protegida, né, em um protocolo que cria mais liberdade, mais estabilidade, mais descentralização e é organizado fora, né, dessa lógica que a gente vive hoje, realmente vai conseguir ter uma infraestrutura de prosperidade muito, muito valiosa para os próximos anos. Dinheiro, tecnologia, fogo, água e Bitcoin são ferramentas, são capítulos diferentes de uma mesma história. A história de como o ser humano aprende a canalizar a energia para transformar a sociedade e a civilização. Tudo é energia, então vê se cuida bem da tua, tá? Vê se cuida bem da tua. E se você quiser aprender a cuidar dela cada vez melhor, né? Da energia da sua mente, a energia do seu corpo, a energia da sua psique,
A sua energia libidinal, que é força de manifestação, materialização da sua vida nessa terra. E a sua energia financeira. Esse é exatamente o meu trabalho e o tipo de conversa que a gente aprofunda na mentoria Soberania Integral. O formulário, se você quiser se inscrever, está aqui embaixo. As vagas são bem limitadas e a turma vai começar agora, em abril. Então, já passou, né, gente? Já passou carnaval, já passou no novo astrológico, já passou todos os marcos que você podia se dar para dizer daqui a pouco eu faço. Vamos aprender a canalizar a sua energia para que você possa prosperar em todos os campos da sua vida, sem mais desculpa? Preenche o formulário. Você não vai entrar, preenche o formulário. Dá esse passo, pelo menos. Preenche o formulário que está aqui na descrição. Vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada.